Vamos lá, Rodrigo? Mamãe mandou um abraço, viu, Renato? Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite, em que, pela graça do Senhor, nós nos reunimos mais uma vez em torno das Escrituras Sagradas, em torno da Palavra de Deus, para ouvirmos a sua voz. Estamos aqui em obediência ao Senhor, que nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos desta palavra todos os dias para fazermos frente a esta vida, a este mundo tão hostil. Graças a Deus estou de volta depois de uns dias viajando, com saudades de todos vocês, saudades da nossa casa. A gente sai e depois de uma idade a gente não vê a hora de voltar para casa. Até a minha filha falou: papai, eu quero voltar para casa. Embora ela estivesse lá com tantos primos, tantos parentes, num lugar amplo para brincar, chegou uma hora que ela cansou, queria vir para casa. E eu também queria dormir na minha cama. Se desse para levar só a cama, né? O nosso travesseiro e a coberta. E também saudades da igreja, saudades de todos vocês. Queridos, como é bom a gente servir a Deus, a gente ter uma viva esperança. Retornando para cá no carro, nós conversávamos, eu e a Eliane, de ver, né? Infelizmente, muitos amigos, muitos parentes que estão longe do Evangelho, e a gente sempre comentamos de que nós precisamos orar muito por eles. Parte com uma tristeza quando vem para cá, né, de ver que eles estão longe dos caminhos do Senhor. Por outro lado, eu fiquei muito feliz porque encontrei mais de uma pessoa, algumas delas, sobretudo em Sorocaba, que me disseram o seguinte: nós acompanhamos o culto lá da igreja de vocês, direto. Não foi uma pessoa, não foi duas, mas umas 3, 4 pessoas que disseram que acompanham os nossos cultos aqui pela internet. E eu fiquei muito feliz por isso. Tantas igrejas lá em São Paulo, tantos trabalhos, com tanta estrutura muito boa, e eles disseram que gostam muito dos nossos cultos, de participar dos nossos trabalhos aqui. Uma delas está aqui, ó, que é a Amanda, minha cunhada, que sempre está conosco aí, participando. Deus abençoe a sua vida, Amanda. Um abraço para você, viu? E para a sua família. Quero convidá-los para que a gente possa orar. Antes da gente iniciar nosso estudo, você que está em casa, que você se prepare em oração, e nós que estamos aqui também no nosso espaço, possamos orar e buscar a compreensão do Espírito Santo da Escritura Sagrada. Pedir para que Ele nos ilumine, para que Ele abra os nossos entendimentos e possa falar conosco. A voz dele é o suficiente para dissipar todo o medo que você porventura abrigou no teu coração ao longo dessa semana, ou até mesmo no dia de hoje. Toda ansiedade, toda angústia, todo pavor, tudo aquilo que te oprime. A simples menção da voz do Espírito Santo, doce e suave, é capaz de suprimir tudo aquilo que te colocou para baixo ao longo desta semana. Vamos a Ele. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos acesso, neste instante, ao trono de Deus.
ao lugar onde Deus está. E não há nenhuma técnica necessária, não há nenhum meio para manipularmos e chegarmos até onde Deus está. Apenas por causa de Jesus, do seu sacrifício. E nós podemos ter acesso a Deus. Que saudades de vocês. Pai querido, no nome de Jesus, nos aproximamos de Ti nesta noite, com alegria no coração, por tudo que o Senhor nos tem dado, pelo pão de cada dia, pela vida, pelo lar, pelo teto. Te damos graças, Senhor, porque recebemos das Tuas mãos o Evangelho glorioso de Jesus Cristo. Recebemos o Espírito Santo, grande dádiva do Senhor para todos nós. Recebemos a anistia completa dos nossos pecados. Recebemos uma nova esperança. Recebemos uma alegria confiante. Recebemos dons do Espírito. Recebemos dádivas que o dinheiro jamais poderia comprar. Obrigado pelas dádivas temporais também, pela vida da nossa família. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelos meios de locomoção, por essa estrutura que nós temos aqui, Senhor, para cultuar ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te damos graças, nós te bendizemos com gratidão no coração. E nesta noite queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Não deixe que os mesmos obstrua, Senhor, as tuas bênçãos para todos nós. Perdoe, ó Deus, toda a nossa arrogância, todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, nossa presunção. Ponha, Senhor, por terra toda ideia humana de autossuficiência nesta noite e insufle em nós a humildade de Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo em ser servo, em ser humilde. Insufla isto em nós, ó Pai, aos que estão sofrendo angústias nesta noite, que a Tua palavra possa confortá-los poderosamente. Ensina-nos, alimenta-nos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Daniel? Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. É um texto que nós já estudamos, mas hoje é o que está no meu coração para compartilhar com vocês sobre dois temas distintos, mas que estão intimamente ligados, tá bom? Lucas 11, do 9 a 13. A oração e o Espírito Santo. Lucas, capítulo de número 11, versículo 9 até o 13. Vocês encontraram? Encontrou, Daniel? Que coisa linda. Por isso, é uma conjunção aí adversativa. Então, ele está dizendo, nós precisamos prestar atenção no que ele disse antes. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe,
O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós temos uma necessidade muito grande de orar. Embora inconscientemente nós oramos, ao respirarmos. A tradição judaica diz que quando o ser humano respira, ele exala o nome do Senhor. Ele pede misericórdia para Deus. Mas nós precisamos orar conscientemente. A oração é o oxigênio da nossa alma. Da mesma maneira em que precisamos dele para respirarmos e não morrermos, nós precisamos orar. E aprove a Deus determinar que a oração fosse um meio para produzir, na verdade, estimular a nossa fé e a nossa dependência de Deus através da oração. Não orar não é apenas um pecado qualquer. Não orar é dizer para Deus que você não depende dele. Que você tem condições em si mesmo de administrar a sua vida, de resolver os teus conflitos, de apaziguar o seu coração e de prover aquilo que é necessário para a sua existência. E para estimular a oração, que é algo tão importante, o próprio Deus nos deu promessas. E é esta questão que nós precisamos entender. Há uma riqueza inesgotável em Deus para todos nós. Entretanto, Deus só dará essas riquezas para nós se nós fizermos isto que ele diz aqui. Pedir, buscar e bater. E o que nós devemos pedir para Deus quando nós orarmos? Será que nós devemos apenas agradecer pela noite de sono, pelo pão de cada dia, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir para que Deus abençoe a nossa saída de casa, o nosso retorno, para que Ele abençoe os nossos filhos, nosso cônjuge, para que Ele não deixe a gente ficar desempregado, não passarmos por adversidades? O que nós precisamos pedir tanto para Deus quando nós orarmos? Dentre tantas coisas, Jesus responde aqui qual deve ser uma das pautas principais para a nossa vida de oração. Sendo que, quando orarmos, nós teremos a certeza de que Ele haverá de nos responder. Porque isto é uma promessa dEle. Ele prometeu nos dar algo importantíssimo.
E isto serve de estímulo para que a gente ore, reconhecendo que, ao orarmos, ao pedirmos, ao batermos a porta, esta mesma será aberta. Esta promessa aqui, do pedir, buscar, bater, talvez seja uma das grandes joias das Escrituras. É algo extraordinário. Isso deveria, de fato, nos incentivar a vivermos mais de joelhos diante de Deus, para que pudéssemos permanecer mais tempo em pé diante dos homens, só com base nessas palavras de Jesus. As mães encontram aqui estímulos para passar muito tempo diante de Deus em prol dos seus filhos. Os avós, as avós, aqueles que estão enfrentando conflitos no seu casamento, na sua vida relacional, aqueles que estão desempregados, aqueles que encontram dificuldades em torno da sua vida, com base nestas palavras de Jesus, encontram incentivo para a oração. Agora, deixe-me dizer para vocês que estas palavras de Jesus não se aplicam a todas as pessoas. Elas são destinadas aos discípulos de Jesus. Elas são destinadas aos filhos de Deus. Elas são dirigidas àqueles que um dia colocaram a sua confiança em Jesus Cristo, abriram mão da prerrogativa de tentar controlar as suas próprias vidas e decretaram a falência de espírito e colocaram a sua confiança no Filho de Deus e no seu eterno sacrifício na cruz do Calvário. Não é recomendável que você faça um adesivo com essas palavras e coloque atrás do seu carro. Ou no outdoor em uma cidade. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Por quê? Porque uma pessoa que não é discípulo ou discípula de Jesus Cristo, que não é filho de Deus, ele pode olhar para essas palavras e dizer o seguinte: é só isto então? Pedir e será dado para mim? Buscar e eu vou achar? Bater e essa porta vai ser aberta? Ah, então eu quero a partir de hoje pedir e reivindicar de que Deus me dê uma Ferrari nova. Uma cobertura no prédio mais alto de Balneário Camboriú. Que Deus aniquile todos os meus oponentes. Não. Para quem estas promessas são dirigidas? Vocês estão com a Bíblia aberta? Então eu convido vocês a ver comigo Lucas 11, versículo de número 1. Nesse mesmo capítulo que nós estamos estudando. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus ensina os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Ele vai dar duas parábolas para estimular a oração e vai apresentar esta promessa gloriosa. Apenas filhos de Deus têm direito de reivindicar esta promessa gloriosa, que é pedir, buscar e bater a porta dos céus. Agora, eu tenho uma palavra para você que ainda não colocou a sua esperança em Jesus Cristo
como seu único e suficiente Salvador. Você que ainda não se rendeu a este amor glorioso do Pai, revelado em Jesus. Você que ainda não nasceu de novo. Talvez você está buscando a Deus. Você está sendo tomado por uma profunda curiosidade pelas coisas dos céus. Você deseja saber mais de Jesus. Você está interessado no caminho da salvação. A boa notícia é que na Bíblia não há indivíduos que estão buscando a Deus de forma isolada, sem que Deus antes esteja envolvido na vida desta pessoa, tocando o interior dela, fazendo com que ela se volte para Ele. Em outras palavras, se você está em busca de Deus, é porque Deus já buscou você. Mas eu reitero, esta promessa gloriosa é para os filhos de Deus. É para os discípulos de Jesus Cristo. O que é um discípulo de Jesus, pastor? Isso que vocês estão falando tanto na igreja. Um discípulo de Jesus Cristo é alguém que recebeu o convite dele para segui-lo. E seguirá Jesus Cristo. Aprenderá de Jesus Cristo. Até o último dia da sua vida. Essa pessoa negou-se a si mesma. Tomou a sua cruz e decidiu seguir a Jesus. Este é o projeto mais fascinante da vida. A estes, Deus se dirige a eles, eu volto a repetir, e diz para eles o seguinte: pede para mim e eu vou te dar. Busque e você vai achar. Bata a porta e ela será aberta. Agora, até mesmo os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, não têm autorização de pedir, de orar, bater a porta e fazer pedidos para Deus. O que o Tiago diz sobre isso? Vamos ver? Eu nunca esqueci disso, já faz tanto tempo. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 2. Vocês cobiçam e nada têm. Hoje eu fiquei lendo isso aqui, eu falei, a igreja que o Tiago pastoreava devia respeitar e amar muito ele. Porque ele não falava palavras doces para essa igreja. Por muito menos hoje, manda um pastor embora da igreja. Hein, Renato? Querem acabar com o pastor. Era muito amigo do João Batista. Eles respeitavam muito ele, porque ele era irmão do homem, ou ele sofria muito. Porque olha só, ele não tinha meias palavras. Como diz lá na favela em São Paulo, que eu estive lá esses dias, então estou bem contaminado. Papo reto. Papo reto lá também no Rio, né? Papo reto, mano, que não tem meia verdade não. Olha só. Matam e sentem inveja. Ai, esse pastor é muito duro. Mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Você imaginou? A gente não tem muitas coisas porque nós não pedimos a Deus, nós não oramos. Nada tem porque vocês não pedem. Pedem. Tem outros que pedem, tem uns que não oram mesmo. Aí na comunidade do Tiago tinha alguém que orava.
Mas eles diziam para o pastor: pastor, eu oro tanto e não recebo nada. Olha o que ele diz: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel. Olha só. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Lá na igreja do Tiago tinha pessoas que estavam não apenas observando o mundo, mas eles já estavam namorando com o mundo. E namorar com o mundo, com essa sociedade má, constitui um adultério espiritual. Você está trocando Deus por outro. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Deus nos ama com um amor que anseia profundamente por nós. E um amor que tem ciúmes de nós. Quando a igreja namora com o mundo, quando a igreja não está satisfeita com Deus, quando a igreja é capaz de desprezar os meios de graça, que é a oração, a palavra de Deus, os cultos na quinta-feira, no domingo ou qualquer outro dia, para dar lugar aos seus prazeres, aos seus eventos, ela está amando o mundo e desprezando a Deus. E o Espírito Santo de Deus sente ciúmes. Portanto, nós devemos saber o que vamos pedir a Deus quando nós oramos. Amém? Agora, aonde eu encontro, pastor, as pautas pelas quais eu devo orar com confiança de que Deus vai me ouvir? Sabe aonde? Aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. 17. Olha o que o João diz para a gente. A última parte desse versículo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Portanto, nós podemos buscar a Deus, ler as Escrituras e identificar as promessas que Deus fez para nós. E, ao orarmos, reivindicarmos essas promessas de Deus. Abram sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo de número 20. Que calor. Primeiro Coríntios 1 e 20. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Olha só.
todas as promessas de Deus têm nele o sim. Quer dizer, são favoráveis a nós. Por isso também, por meio dele, se diz o amém. Para a glória de Deus, por meio de nós. Todas as promessas de Deus têm nele o sim. Assim sendo, queridos, o comprometimento de Deus conosco, olha só o que eu vou dizer para vocês, isso é muito sério. O comprometimento de Deus conosco não vai além daquilo que Ele prometeu para nós. O que Ele prometeu tem nele o sim. Está disponível. O que Ele não prometeu, Ele não vai dar. E uma outra questão. Há coisas que Ele prometeu em resposta à oração. Que se você não pedir, não buscar e não bater, você não vai receber. O que Deus não prometeu para nós? Ele não prometeu que nós seríamos aprovados em todos os concursos que nós fizéssemos. Ele não prometeu que você ia tirar 10 em todas as provas, no colégio ou na faculdade. Ele não prometeu que você seria milionário. De dólar, de reais. O que mais? Ele não prometeu que todos nós iríamos nos casar, ter filhos. Ele não prometeu isto. Ele não prometeu de que nós teríamos uma vida longeva, como a do Noé, 900 anos, com a mesma mulher. Homem de fé. Ele não prometeu de que você não ficaria doente, de que você não teria nunca um diagnóstico de uma doença grave sobre você. Ele não prometeu isto. Muito pelo contrário, ele disse de uma forma muito clara e doce, no seu discurso de despedida: no mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca disse que o pneu do teu carro não ia furar. Que você nunca iria viver uma tragédia. Mas o que Deus prometeu para a gente? Amém. Vamos ver. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos. Aqui é tanta promessa de Deus que nós poderíamos ler quase todos esses versículos aqui. Hoje eu pensei na promessa de Jesus, que ele diz o seguinte: de maneira nenhuma eu vou lançar fora aqueles que vieram até mim, muito pelo contrário, eu vou ressuscitá-los no último dia. Olha só, Romanos capítulo 8. Versículo de número 28. Você está enfrentando provações, adversidades, incertezas. Olha o que Deus promete para você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele promete aqui que todas as coisas que você enfrenta no dia de hoje, pelas quais você não entende, você não compreende o porquê você está enfrentando,
Por que você está sofrendo? Por que essa carga tem sido tão pesada? Ele promete transformar tudo isto em bens para a tua vida, em bênçãos. Portanto, hoje você pode orar: Senhor, me ajude a compreender que tudo isso que eu estou enfrentando é para o meu bem. Embora eu não entenda, embora eu não compreenda, mas me ajude a confiar nisto hoje, é para o meu bem. Romanos 8:38. Olha o que ele promete. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar deste amor. Nada. Isso é promessa dele. Quer ver mais algumas promessas? Abram as suas Bíblias. Em Filipenses, capítulo 1. Versículo de número 6. Filipenses 1:6. Olha o que o texto sagrado diz. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não vai abandonar você. Ele começou uma boa obra na tua vida. Ele vai até o fim. Promessa dele. Mesmo livro de Filipenses, capítulo de número 4. Verso de número 11. Olha a promessa dele para nós. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deus nos ensina a termos contentamento em toda e qualquer situação em que nós estamos vivendo. Promessa dele. Versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Promessa dele. Versículo 19. Eu nunca esqueço do pastor Messias pregando sobre esse texto. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Olha só, queridos, essa é uma promessa gloriosa. O meu Deus, o apóstolo Paulo diz, é o seu Deus também? É o Deus de Paulo? Você pode dizer, é o meu Deus também. Segundo a sua riqueza em glória. Imagine a riqueza que esse Deus tem. A glória dele. Olha o que ele diz: há de suprir em Cristo Jesus. Essas bênçãos não são a parte de Cristo. Você precisa vir a Cristo. Você precisa confessar Jesus para receber essas bênçãos de Deus. Você não pode viver em cima do muro, dizendo que você está flertando com Cristo e ao mesmo tempo flertando com o mundo. Não!
Você precisa vir a Cristo, e é com Cristo e unido a Cristo que você receberá em Deus, de acordo com as riquezas dele, a promessa de que ele haverá de suprir todas as suas necessidades. A parte de Cristo, você não receberá de Deus nenhuma riqueza. A parte de Cristo você receberá o que os homens comuns recebem de Deus, que é o sol, a chuva, a graça comum. Em Cristo, todas as riquezas que você precisa. Você não vai sentir falta de nada. Isso é promessa de Deus. Agora, você tem que ler a Bíblia e olhar esses textos do Novo Testamento e dizer o seguinte: Senhor, isso diz respeito a mim. Eu estou precisando hoje de conforto espiritual. A tua palavra diz que em Cristo Jesus, tudo que eu preciso, eu vou ter. Então eu estou aqui nesta noite pedindo ao Senhor isto. Bata nesta porta. Insista nesta porta. Ele vai te dar. Agora, o nosso texto base diz que nós devemos pedir pelo Espírito Santo, que é a maior dádiva que nós podemos receber de Deus. O texto de Mateus, voltamos a Lucas, capítulo de número 11. O texto de Mateus, que é o mesmo texto, Mateus diz que acerca das coisas boas, enquanto que o Lucas diz o Espírito Santo. Olha só, Lucas 11, versículo de número 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Vamos ver Mateus, voltem lá comigo. Mateus capítulo de número 7. Versículo de número 11. Olha o que o evangelista Mateus diz. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Para o Mateus, o Espírito Santo é coisas boas. Para o Lucas, é a própria pessoa do Espírito Santo. Todas as bênçãos ricas que nós temos para receber vêm de Deus, através de Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo. E o melhor, e hoje eu fiquei lendo isso aqui e fiquei pensando, não é difícil receber esta coisa boa, o Espírito Santo. Não é difícil. Esta é a grande questão desse texto. Com base no que, pastor, você diz isto? Com base no que Jesus ensina em Lucas 9, 11. Olha só, versículo de número 11. Quem de vocês, sendo pai, nós temos alguns pais aqui, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, filhos de Adão, que de acordo com a Bíblia Sagrada já nascem e saem do ventre contando mentiras, que de acordo com a Bíblia Sagrada bebem iniquidade como se fosse água, e de acordo com o próprio Jesus são maus, quando o filho de vocês pede um pedaço de pão, vocês não negam este pão a ele. Muito pelo contrário, vocês correm para acudir o filho. Se não tem pão, vocês dão uma bolacha.
Um biscoito. Eu tive com carioca e a eterna guerra, biscoito, bolacha. Se fala bolacha, fala biscoito para mim, eu dou um murro. É bolacha. Mas os carioca dizem que é biscoito. Vocês não deixam de acudir os filhos de vocês. Rapidamente vocês atendem ele. De madrugada o meu filho grita lá no quarto dele: pai, tetê! Eu dou um pulo da cama, irmãos. Vou lá e faço a tal da mamadeira e levo. Então Jesus está dizendo, com a mesma qualidade com que vocês atendem os filhos de vocês, vocês devem esperar receber isto de Deus, o Espírito Santo. Ele não vai negar e ele não vai demorar em atender vocês também. No início eu levantei muitos problemas no texto. Algumas perguntas que eu fiz. O que nós devemos pedir quando nós oramos? De acordo com Jesus hoje aqui. Tudo o que nós deveríamos pedir a Deus hoje é do Espírito Santo de Deus. Você tem problemas na sua família, certamente. Você deve ter problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais. Mas Jesus Cristo diz para você hoje: o que você precisa é de uma porção dobrada do meu Espírito. Nós precisamos desse Espírito em doses para nós vivermos a vida cristã, para nós sentirmos a alegria que Ele tem para nos dar. Nós precisamos do Espírito para perdoar. Quão difícil é perdoar. Nós precisamos do Espírito Santo para amar os nossos inimigos. As exigências éticas do cristianismo são elevadas demais, pessoal. Quem que consegue amar um inimigo? Só o cristão, cheio do Espírito Santo. Quem consegue perdoar aquele que te fere? Quem consegue andar uma segunda milha quando te obrigam a andar uma, já é complicado. Se alguém obrigar você a andar 1 quilômetro, obrigado, você vai pisando duro. Quanto mais dizer o seguinte para ele: eu não vou andar só 1, eu vou voltar com você. Vou dar 2. Quem é capaz de perdoar 70 vezes 7 ao dia? Se não for alguém cheio do Espírito, aí você olha para tudo isso e diz o seguinte: Senhor, eu nunca sou um cristão. Eu nunca vou conseguir isto. É claro que não. Sem o Espírito nós não conseguimos. Cheios do Espírito, nós seremos capazes de mostrar Cristo para essa cidade. Seremos capazes de amar, de perdoar, de sentir a alegria, o entusiasmo que é a vida cristã. A vida cristã não é um velório. A vida cristã é uma exuberância de alegria, de riquezas, de esperança, de entusiasmo. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu o inferno. Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo está preparando um reino glorioso para nós. Esta é a nossa esperança. Mas porque nós estamos aqui, essas verdades não fazem sentido mais para nós. Precisamos do Espírito. Você sabe que você precisa dele. Você sabe que você não está conseguindo vencer os teus vícios, as tuas manias, os teus hábitos,
sozinho. Você tem se martirizado, se culpado. Escute, o Espírito Santo vence por você. Peça a Ele hoje. Nós vamos orar agora. Peça a Ele hoje. Você que está na sua casa, o que a tua família precisa é do Espírito Santo. Para que haja harmonia entre os cônjuges, para que haja amor entre os filhos. Eu, vindo de viagem de volta, um dos poucos momentos de silêncio no carro, nós pegamos chuva na ida, na volta. Eu gasto 8 horas daqui até Sorocaba, gastei quase 13 na ida. No domingo, eu falei para ele, vamos sair de madrugada no domingo, que essa vai estar livre. Queridos, parecia que todo mundo estava na 101. Mas um dos poucos momentos de silêncio, todo mundo dormindo e eu dirigindo, eu fiquei pensando o quanto nós estamos secularizados. Ao longo dessa semana, a palavra que mais falou no meu coração foi secularização. Um exemplo. Quando ficamos doentes, nós confiamos nos médicos, mais em Deus. Eu não estou dizendo que você não deve ir ao médico quando você tiver uma crise renal e estiver gritando de dor. Deve ir. Tomar os remédios que ele manda tomar. Se ele mandar você virar de ponta cabeça da bananeira, faça isso. Ele é um cientista, ele estudou para isso. Ele quer ajudar você. Só que, entretanto, você precisa confiar em Deus mais do que os médicos. Nós vemos a igreja e poderíamos sentar e passar a noite inteira falando dos problemas da igreja. Não é só a nossa igreja aqui, a igreja no geral. A igreja não cresce por causa disso, não vai por causa disso, aquilo, outro. É porque não tem as paredes pretas. A discussão lá em Sorocaba esses dias foi porque a parede não é preta, não tem as luzes, não sei o quê. Secularização. O mundo. Nós precisamos do Espírito Santo. Quando ele vem à igreja, a igreja testemunha. E a igreja, com o testemunho da igreja, ela convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos nos tornando cristãos secularizados. Acreditamos que podemos viver a vida cristã na força da nossa carne. Acreditamos que podemos resolver os nossos problemas profundos com um bom relacionamento, com um bom terapeuta, com um bom médico. Acreditamos que o dinheiro resolverá os nossos problemas. Acreditando que uma boa educação garantirá o futuro dos nossos filhos. Tudo isso são coisas importantes, mas nós precisamos do Espírito Santo. Sincretismo. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, nós vamos orar agora. Pedir pelo Espírito Santo. Renato. Rodrigo.
Irmãos, então nós vamos tirar um período de oração e nós vamos ajoelhar, quem quiser, puder, tá bom? Quem não puder não tem problema, mas que o seu coração esteja curvado diante do Senhor. E nós vamos então invocar o Senhor. Vem, Espírito de Deus, vem ao nosso coração e ao teu altar, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Vem ocupar, Senhor, nosso interior. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, cremos na Tua palavra, confiamos nela, confessamos ela, Senhor, e nós sabemos que é o caminho, Senhor, é o caminho, é a Tua vontade, Senhor, de sermos cheios do Teu Espírito, inteiro o Teu Espírito. Senhor, quando chega o Teu Espírito, o pecado sai correndo, a incredulidade salta, a tristeza desaparece. Quando chega o Teu Espírito, Senhor, a abundância de alegria. Senhor, no interior do homem, a paz. Apesar da circunstância, se houver, Senhor, dificuldade financeira, dificuldade, Senhor, familiar, se houver, Senhor, doença, mas a paz está no interior, com a presença do Teu Espírito. Senhor, quero Te louvar pelos aqueles que o Senhor tem dado o Teu Espírito. Quero Te enaltecer, Senhor, porque nós somos casa do Senhor, habitação do Senhor. Mas tem pessoas, Senhor, que sentem-se um deserto, estão sentindo uma aridez grande, porque não tem o Espírito, Senhor. Mas nós Te pedimos que nesta noite, vem, Senhor, batizar, Senhor, seja aqui pessoas presentes, seja online, batiza com o Teu Espírito, dá o Teu Espírito, o Teu Espírito Santo, doce, Senhor, singular, admirável, poderoso, consolador, confortador. Ó meu Senhor Jesus, foi Tu mesmo que disseste as palavras, as Tuas palavras é fiel, aleluia, e verdadeira, e digna de toda aceitação, Senhor, e nós estamos crendo na Tua palavra, lida hoje, ministrada, registrada, que passará os céus e até as Tuas palavras permanecerão. Nós oramos, ó Santo Deus, venha mesmo, Senhor, com o Seu Espírito, Pai, dê-nos o Espírito, Pai, em abundância, Senhor, em porção dobrada, Senhor, venha mesmo, Senhor, dar tal experiência, Senhor, para que sejamos testemunhando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita-nos, Senhor, como igreja local, como família, como cidade, dá o Teu Espírito Santo ao Brasil, Senhor. Oh, meu Pai amado, ainda, Senhor, essa semana eu coloquei diante de Ti, Senhor, levantar um ministro cheio do Espírito Santo. Basta um ministro cheio do Espírito Santo, basta um senador cheio do Espírito Santo, ou um deputado federal cheio do Espírito Santo, ou um governador cheio do Espírito Santo, um deputado estadual, um prefeito, um vereador cheio do Espírito Santo. Basta um, Senhor, para que a Tua glória seja manifestada, para que, Senhor Deus, pessoas sejam tocadas, sejam abençoadas, sejam transformadas, sejam vivificadas. Basta uma pessoa. Oh, meu Deus querido, oh, meu Pai, nós oramos, Senhor, crendo na Tua promessa, crendo no Teu sim. Senhor, vem mesmo, vem, Espírito de Deus, vem nos guiar todo o nosso ser, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir,
sentir. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te clamamos, nós suplicamos, Senhor, a vinda do Senhor, a permanência do Senhor, ó Jesus, a direção do teu Santo Espírito. Senhor, a Rita precisa do seu Santo Espírito, que a Rita venha ter tamanha experiência com o Espírito Santo, que ela nunca teve na vida, Senhor, que a Rita venha ser mesmo inundada, abraçada pelo poder do Espírito Santo, para que ela esteja mesmo, Senhor, apaixonada por Jesus, pelo Evangelho, pela tua palavra, pela tua obra, por fazer a tua vontade. Então, Senhor, abençoe a casa da Rita, a vida da Rita, Senhor, o filho da Rita, Senhor, o Alexandre, Senhor, o filho dela, meu Deus, o Álvaro, batiza com o Espírito Santo também o Álvaro, Senhor, batiza ele, Senhor, dá o teu Espírito para o Álvaro. Pai, nós cremos, Senhor, nos milagres, nós cremos no sobrenatural, nós cremos na tua graça maravilhosa, Senhor, a tua graça maravilhosa. Nós oramos também em favor, Senhor, da tia Neia. Senhor, tu pode visitar ela na UTI, Senhor, tu pode mesmo com o teu Espírito Santo, Senhor, o teu Espírito Santo que um dia estava pairando sobre as águas do abismo, o teu Espírito Santo, Senhor, que realmente gerou Jesus no ventre de Maria, o teu Espírito Santo, Senhor, que esteve mesmo, Pai, sobre Jesus, e Jesus fazia todo o bem, curando os enfermos, expulsando os demônios, porque o poder do Senhor estava sobre ele, o teu Espírito. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja curando a tia Neia, Senhor, na UTI, tocando os pulmões dela. O Senhor é o Deus que nós já ouvimos agora nessa noite, Senhor, que só o nosso respirar, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, algo a ver com o poderio, Senhor. Então age no pulmão, os pulmões da tia Neia, Senhor, curando, ó Santo Espírito que cura, ó Santo Espírito sarador. Senhor, nós oramos também, Senhor, pela, Senhor, a senhora Albina lá em Maringá, que também precisa, Senhor, da tua manifestação, da tua graça, do teu poder. Nós oramos, Senhor, porque o Senhor age no corpo físico dela, Senhor, restaurando pelo poder do Espírito Santo, fazendo, Senhor, algo novo no corpo físico dela, Senhor, para que ela possa ainda ter oportunidade, Senhor, de ser cheia do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, abençoa essa mulher. Nós oramos, Senhor Jesus, oh meu Deus querido, irmãos que estão online nesse instante, Senhor, gente lá de São Paulo, lá do Paraná, lá, Senhor Deus, do Rio Grande do Sul, para que o teu Espírito Santo venha sobre eles, Senhor, o Espírito Santo venha inundar, inunda, Espírito Santo, esses irmãos, essas irmãs, esses jovens, essas pessoas de idade, Senhor, os familiares, Senhor, para que, ó Jesus, eles venham mesmo crer nas tuas promessas, as tuas promessas de paz, as tuas promessas, Senhor, de vida eterna, de salvação, a tua promessa, Senhor, Espírito de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, Senhor, Senhor amado, nós oramos, Senhor, para que também o nosso pastor, irmão Messias Anacato Rosa, que, Senhor, perdeu a irmã Vani, Senhor, a irmã Vani que dormiu no Senhor, que combateu o bom combate, Senhor, que completou a carreira e guardou a fé, Senhor, mas ficou, Senhor, o pastor querido, ficou seus filhos, Senhor, ficou seus netos, ficou a igreja, Senhor, e que o Senhor a ampara com o teu consolo, Espírito Santo, que o Senhor enxuga as lágrimas, ó Santo Espírito, que o Senhor se manifesta na vida deles, para que eles vão experimentar, Senhor, de fato e de verdade, a tua visitação, o teu conforto consolador. Oramos invocando as tuas bênçãos, Senhor, para as demais pessoas que, Senhor, que estão enlutados, Senhor, que, ó Jesus, perderam os seus membros da família. Nós temos aqui entre nós, Senhor, pessoas online, Senhor, eu tenho
pessoas da família, Senhor, lá em Nova Média da Colina, que perdeu, Senhor, o meu primo, Senhor, que perdeu o seu filho, também console ele, consola, Senhor, meu amado Pai, também os meus primos lá em Londrina, que perderam a sua mãe, consola, Espírito Santo, Senhor, tirando toda a depressão da Débora, e visitando ela com o Espírito Santo, batiza a Débora com o Espírito Santo, Pai, visita ela com o Espírito Santo, Senhor, para que ela receba a alegria do Senhor, receba a tua graça, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pelas tuas promessas de paz, de alegria, Senhor, do Espírito Santo maravilhoso, louvado sejas tu, aceita a nossa gratidão, a nossa adoração, pelas bênçãos dessa noite, pelo teu toque, pelos teus milagres, pelas portas que o Senhor abre, Senhor, pelas curas, Senhor, que tu faz, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Amém, aleluia. Meus queridos, domingo nós estaremos aqui celebrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Nós estaremos à mesa, o partir do pão. Você não pode perder. Você que mora aqui, não falte esse mandamento, essa lei do Senhor, tá bom? Venha aqui com alegria participar da Santa Ceia. E também domingo cedo, né, pastor? O nosso discipulado, nós não tivemos domingo passado agora, mas domingo tem. Venham com a sua família, venham adorar o Senhor, venham com alegria, venham disposto a servir o Senhor, né? Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, boa noite, bom sono, descanso.